Campina Grande, segunda-feira, 13 de outubro. Hoje comemora-se o dia do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e também o dia do perdão. Você sabe quantas vezes você deve perdoar aqueles que nos ofendem? Perguntaram a Jesus: Mestre, até quantas vezes devemos perdoar aqueles que nos ofendam? Até 7 vezes, porque era o que a lei recomendava. Jesus disse: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus disse que não há limites para você perdoar as pessoas que durante o dia lhe machuquem, lhe ofendam, tragam alguma tristeza para o seu coração pela maneira como você foi destratada. Então, aprenda esta lição nesse dia do perdão. Nós devemos perdoar sim. Lembra-se do Pai Nosso? Jesus disse: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendam. Então, se você não perdoa, tampouco você será perdoado pelo Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Portanto, nesse dia do perdão, aprenda esta lição. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus e ao término deste programa você ouvirá uma belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Continue conosco. Você vai ficar agora com esta palavra que nós trouxemos nestes dias em nossa igreja. No livro de Amós, capítulo 6, versículos 8 a 14, dando continuidade ao estudo que nós estamos realizando. Amós, capítulo 6, meia dúzia, versos 8 a 14. Hoje vamos dar continuidade, concluindo o capítulo. Verso 8, vamos ler. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se porém um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E esse responder: não há. Então lhe dirás: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e levá-la e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até ao ribeiro de Arabá, ou Aravá, ou Arabá, tanto faz Aravá como Arabá. Podem sentar, irmãos. Bom, quinta-feira próxima passada nós falamos sobre esta primeira parte do capítulo 6, e vocês devem estar lembrados que Deus estava começando a mostrar que por causa do orgulho, por causa da avareza, da arrogância, da prepotência do povo, o Senhor haveria de trazer juízo. E ele começou a descrever isso nos primeiros versículos que nós já lemos. Hoje, dando continuidade a esta série chamados A Verdade, o subtítulo hoje é o juízo de Deus diante da arrogância do povo. Então, aquilo que Deus falou nos versos de 1 até o versículo 7, que nós já estudamos agora, mais do que poderíamos dizer, aquilo que o povo precisava de ouvir é juízo, por causa do orgulho, por causa da avareza, por causa da arrogância. E é o que veremos hoje, não é?
por causa deste comportamento do povo e dessa atitude dos reis, dos príncipes, né, do povo, das autoridades, dos juízes inclusive. Deus estava trazendo juízo e é isso que nós vamos ver. Justiça e verdade em ação. A justiça e a verdade em ação. Eu gostaria de dar uma ilustração que é verdade que é uma lenda da mitologia grega, mas eu acho que vocês já ouviram a história do rei Midas. O rei Midas, né? Este homem, ele um dia, porque era muito ambicioso, né? Tinha muito desejo de ter uma vida assim momesca, né? Ele encontrou uma lâmpada de Aladim. E isso é uma lenda, né? Mas tem um fundo de verdade. E então o gênio pediu que se ele soltasse ele daquela lâmpada de Aladim, tudo que ele pedisse ele lhe daria. E aí ele foi solto, né? A lenda diz, na mitologia grega, diz até que era o deus Dionísio, né? Liberou para que o gênio saísse daquela lâmpada que estava preso. E aí a primeira coisa que o rei Midas pediu, disse: olha, eu quero, porque ele disse, você me soltou, o gênio disse, você me pôs em liberdade, então agora, tudo que você pedir, eu vou fazer, eu vou lhe dar. E aí o rei Midas disse: olha, eu quero que tudo que eu tocar se transforme em ouro. Ele era ambicioso, era, né, prepotente, era um homem que tinha ambições por coisas importantes, por coisas valiosas, né? Então tudo que eu tocar se transforma em ouro. E aí o gênio disse: seja conforme você pediu, você me deu me pôs em liberdade. E então quando ele chegou em casa, ele tinha um desejo que a casa fosse toda de ouro. Então ele encostou a mão na parede. Então a casa se transformou toda de ouro. Imagina uma casa de ouro, né? Ele foi se sentar, botou a mão na cadeira, a cadeira se transformou em ouro. E ele muito, né, muito orgulhoso de toda aquela riqueza agora, né? Chegou na cozinha, onde ele tocava a mão, foi tudo se transformando em ouro. E aí chegou a hora dele almoçar. Tocou na mesa, a mesa ficou toda, transformou-se em ouro. Então chegou a hora dele almoçar. Pegou no garfo, transformou-se em ouro. Então colocou a mão, tocou no copo, o copo se transformou em ouro. E aí ele colocou a água para beber. Na hora que ele colocou a água na boca, a água se transformou em sólido ouro. E aí ele foi colocar a comida, tudo se transformando em ouro. Colocou a mão na cama, a cama, que geralmente deve ser bem confortável, estava dura por causa do ouro. Tudo se transformou em ouro. Então a lenda mitológica grega diz que ele se sentiu amaldiçoado por causa do seu espírito ambicioso, por causa de sua avareza, né? Da sua opulência. Irmãos, o povo de Israel não é que estava fazendo isso, mas o povo estava vivendo como se eles estavam se comportando com muita arrogância, com muita prepotência, com orgulho, se exaltando por tudo aquilo que eles tinham. E aí Deus estava agora tratando com o povo, porque o povo tinha desprezado o Senhor. E é como a história da lenda que eu acabei de contar. O rei Midas se sentiu amaldiçoado, se sentiu infeliz, porque riqueza e bens materiais jamais promoverão felicidade a quem quer que seja que for, jamais. Pastor Gerson Barbosa de Menezes, de saudosa memória, ele costumava, pregando, dizer que o dinheiro faz tudo e não faz nada. E ele dizia: o dinheiro pode comprar, imobiliar uma casa, né, de todo o conforto, mas não pode comprar uma esposa. Esposa não se compra, não se negocia. O dinheiro pode comprar o remédio, mas não compra a saúde, né? O dinheiro pode... Então ele começava a dizer: pode fazer isso, mas não pode. Ele disse, a última coisa que ele costumava dizer: o dinheiro pode comprar tudo que você imaginar, de bens, até de artigos de religiosidade, mas não pode comprar a salvação, porque o preço da salvação já foi pago através do sacrifício e da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A salvação custou sangue, o sangue de Jesus. Não se compra a salvação. Infelizmente há muita gente que está comprando através das indulgências que ainda hoje estão em vigor, rezas, promessas a santos, entre aspas, em busca de receber cura, solução de problemas. Jamais essas pessoas alcançarão a felicidade que só a encontramos em Cristo Jesus. Alguém já disse que o homem, ele pode construir um altar no seu coração, ele pode erigir um altar no seu coração, e ele pode constituir o ídolo para ser adorado e venerado no seu coração, para depois ser destruído por esse ídolo. E realmente é isso, que acontece com muitas pessoas. Erige, levanta, constrói um altar no seu coração, constitui lá um ídolo qualquer, e depois é destruído por esse próprio ídolo. Então, o que Israel estava vivendo era algo que tinha colocado Deus de lado, tinha descartado a pessoa de Deus, que era o único que poderia e deverá ser adorado, e estava agora vivendo por conta da sua arrogância, da sua opulência, do orgulho que eles tinham alcançado. E algumas coisas vocês vão ver agora daqui para frente. Então, o que veremos nesses versículos de 8 a 14 é uma série de pronunciamentos, de julgamentos seguidos das acusações divinas nos versos de 1 a 7, que já vimos, mas que estudaremos agora os versos 8 em diante, que inclusive não deixa de ser uma sequência lógica do juízo de Deus que viria sobre Israel. E vamos agora ao que nos interessa, que é descrever o que está escrito e que nós já ouvimos. No versículo 8, continue com a sua Bíblia aberta. Diz aí o texto: jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Chama a atenção dos irmãos para essa expressão que nós lemos agora. Então o Senhor inicia declarando: jurou o Senhor por si mesmo. Irmãos, Deus não tem um outro ser igual a Ele ou superior a Ele que Ele tenha que jurar. Olha, eu juro por essa divindade, eu juro por isso que vou honrar aquilo que eu cumpri. Por isso que o texto diz: jurou Deus por si mesmo. Deus chegou e disse assim: eu vou honrar aquilo que eu vou cumprir, eu vou fazer aquilo que eu estou jurando agora, para que esse povo que está me desobedecendo, está em desobediência, reconheçam o quanto eles precisam realmente de se quebrantar e de se humilhar diante de mim. Então o Senhor inicia declarando essa expressão: jurou o Senhor por si mesmo. O Senhor não tem por quem jurar, senão por si mesmo. E qual a sentença que ele tinha para levantar ou promover sobre o povo? Iria ser juízo. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 16, o Senhor faz o primeiro juramento por si mesmo a Abraão, certo? Vamos ler Gênesis, capítulo 22 e o versículo 16. Observem que aqui essa expressão, jurou o Senhor por si mesmo, ela tem essa colocação que Deus faz quando está levando a sua palavra para ser obedecida, honrada ou cumprida. Ele diz: eu velo sobre, lá em Isaías 1:12, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então aqui em Gênesis, logo no iniciozinho, capítulo 22, versículo 16, o Senhor disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Lembra-se que aqui no texto de Gênesis, o Senhor tinha pedido a Abraão o seu único filho. E por que Deus pediu aquele único filho? Porque Abraão iria dar provas a Deus que entre aquele único filho que Deus lhe dera como promessa e ele obedecer ao que Deus haveria de estabelecer, ele estaria obedecendo antes a Deus, honrando aquilo que Deus havia pedido a ele
em detrimento de seu filho que ia ser oferecido em sacrifício. E Deus estava dizendo, eu quero saber se, em outras palavras, né? Eu quero saber se agora se você está disposto a obedecer a mim, ainda que custe o sacrifício do seu filho, ou se você, por amor ao seu filho, não vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Em outras palavras, Deus estava pondo Abraão à prova. Por isso que quando ele estava pronto para sacrificar o seu filho, o Senhor apareceu-lhe através de um cordeiro que estava já pronto para ser sacrificado, e disse: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que tu temes a Deus. Então o Senhor jurou por si mesmo que ia dar um filho único, e esse filho mais tarde ele pede, para saber se Abraão estava realmente disposto a obedecê-lo, ainda que custasse o sacrifício do seu filho. Se bem que ali está uma alegoria de Abraão representando Deus, o Isaac representando Jesus, e o cordeiro que foi imolado também estava falando da pessoa do Senhor Jesus. Lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também, nós encontramos o Senhor falando isso, através de Hebreus 6,13. Pois quando fez o Senhor a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, Deus não tem outra pessoa senão Ele mesmo para fazer suas juras. Eu vou cumprir, eu vou honrar aquilo que eu falei, eu juro que vou cumprir, vai acontecer do jeito. Então Israel estava ouvindo essa sentença daquele que disse: eu juro por mim mesmo que o juízo vai vir sobre este povo. O juízo vai vir sobre este povo. Então, as passagens que eu podia citar mais ainda, uma outra que está lá em Êxodo 32:13. Em Êxodo 32:13, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel ou de Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Então essa palavra de jura, você vai encontrar em várias partes das Escrituras, no Velho Testamento, no Novo Testamento, não é? Ele diz: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negaste o teu único filho, no caso que eu estou citando de Abraão, deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Agora o Senhor vai e pede o único filho, e tinha jurado por si mesmo. Não seria talvez uma incoerência ou uma contradição para o próprio Abraão dizer: como é que o Senhor promete que vai me abençoar e vai me dar uma numerosa geração? Se eu pudesse contar as estrelas do céu, se eu pudesse contar a areia da praia, do mar, tal seria minha posteridade. Mas o Senhor tinha jurado por si mesmo e iria cumprir aquilo como cumpriu. Então quando o Senhor, Ele promete, Ele cumpre. Ele diz: eu não sou homem para que minta, Diácono Assis, eu não sou homem para que minta, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então essa expressão que nós lemos aqui no texto, que o Senhor diz: jurou o Senhor por si mesmo, Ele estava empenhando a sua palavra ao povo para que eles não duvidassem. Não duvidassem. Então, meus irmãos, Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo, e aquilo que Ele jurou cumpriu-se ou cumprir-se-á, custe o que custar. Quer o homem ache bom, quer o homem ache ruim, quer o homem faça ou tente impedir que se cumpra. Lá no livro do profeta Isaías, também no capítulo 45, versículo 23, olha, outra vez o Senhor, há muitas passagens, eu estou citando apenas essas principais. Isaías 45, 23, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele honra a sua palavra. Se os homens acreditarem, vai se cumprir. Se não acreditarem, vai se cumprir. Não é? Ele diz também em Isaías, né? Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda a língua, e a minha palavra não voltará para mim vazia. Então Israel precisava de saber que estava lidando com um ser que ele fez juras,
que não iria abrir mão, não iria quebrar nenhuma vírgula daquilo que ele tinha falado. E o povo precisava de saber disso. O povo precisava de ter conhecimento disso, não apenas saber, mas inclusive se submeter e viver de tal maneira que isso fosse algo que o povo iria, a partir dali, ter uma outra atitude, uma outra maneira de encarar aquilo que Deus havia falado. Em relação ao juízo, o juízo de Deus diante da arrogância do povo era para ser encarada com muita seriedade, com temor e tremor. Israel, meus irmãos, se orgulhava de suas fortalezas, e vi isso aqui semana retrasada, semana passada, suas fortalezas, seus palácios, né? Eles estavam orgulhosos de tudo isso. Eles se sentiam autossuficientes, certo? Eles confiavam mais em suas forças, em sua capacidade, em sua capacidade de militar, do que no Senhor. A Bíblia diz que Deus a uns exalta e a outros Ele abate. E só Deus tem autoridade para fazer isso realmente. Então, nesse versículo aqui, o Senhor está dizendo que entregará a cidade e tudo que nela existe aos seus inimigos, no caso a Síria. Ele está dizendo isso aqui, né, nos versículos que nós estamos estudando hoje, né? Jurou o Senhor Deus por si mesmo, dizendo: o Senhor, Deus dos exércitos, foi quem disse isso, foi quem falou: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Isso é sentença de juízo, irmãos. Enquanto eu estava preparando essa palavra para hoje à noite, eu comecei a pensar no que Deus tem permitido acontecer no Brasil. Provavelmente seja uma maneira de Deus tratar com juízo sobre esta nação brasileira. Provavelmente, porque já fizeram de tudo que vocês possam imaginar, inclusive em época de carnaval, ultrajaram o Filho de Deus, né? Humilharam. É verdade que é uma encenação, mas houve blocos de escola de samba alegoricamente, né? Fazendo um indivíduo fazendo o papel de Jesus e Satanás fazendo dele, né? Surrando. Quer dizer, isso provoca a ira de Deus, porque não há humildade do povo reconhecer o quanto custou, o preço, o quanto custou caro o sacrifício de Jesus. Aí vem as leis aí que estão para ser aprovadas, né, de aborto, que é algo abominável também, as uniões, né, o reconhecimento, legalização de união homoafetiva, tudo isso, né, ideologia de gênero, tudo. Isso tudo provoca a ira de Deus, porque Deus estabeleceu desde o princípio, princípios, normas. Deus estabeleceu algo que realmente é justo, é lícito, é legal, é legítimo. A união de um homem e uma mulher para gerar filhos. Se alguém fizer alguma coisa que quebra esse princípio, vem juízo de Deus. Então a gente está sentindo realmente muita coisa que está trazendo preocupação, como a gente orou há poucos instantes, a missionária Francinete, agora há pouco orou pelo Brasil, pedimos para orar, né? Mas é como se fosse um juízo que está vindo de forma que talvez ninguém não esteja nem apercebido disso, né? Mas é possível que seja, porque os homens estão contrariando completamente aquilo que Deus estabeleceu como princípio, como base, como alicerce para toda a humanidade. Então, nesse versículo 8, chama a atenção dos irmãos. A expressão chave aqui jurou o Senhor por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos. Grave isso. Foi Deus quem falou, foi Deus quem disse. Estava falando isso à casa de Israel, como está falando hoje em nossos dias. No versículo 9, aí ele diz aqui, veja que sentença: se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Eu vou repetir o texto: se numa casa ficarem 10 homens, né,
esses morrerão. O que é que ele quis dizer com isso? O juízo de Deus virá sobre todos os homens, não escapará ninguém, nenhum para contar a história. Como escaparemos nós? É isso que nos diz lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus 2:3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então os homens estão fazendo o vida de mercador. Hoje mesmo, foi ontem, parece que foi ontem, né? O pastor Silas Malafaia estava vindo de Portugal, tinha ido inaugurar lá uma igreja da denominação dele. Quando chegou no aeroporto de Guarulhos, foi dado voz de recolhimento, dele se recolher para entregar o passaporte. Confiscaram todos os documentos que ele tinha. Ele estava com muitos livros e esboços. Ele passou isso na internet, se quem quiser pode ver. Esboço de sermões, de pregações, de mensagens, tudo, estudo bíblico. Prenderam tudo, laptop, celular, tudo. Então ele estava dizendo hoje numa live que ele fez, a perseguição aos pastores e às igrejas evangélicas já começaram. Já começou. E ninguém vai escapar, meus irmãos. O juízo de Deus, repito, pode ser por uma permissão, por conta da maneira como o povo brasileiro tem se comportado nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Então vem juízo de Deus. Quando vem é porque Deus está tratando, né, com aquilo que o povo fez e nem pensou nas consequências. Então nesse versículo 9, o juízo de Deus virá sobre todos os homens. No caso, não ficará 10 numa casa, e se houver, todos morrerão. Porquanto não subestime a graça de Deus, a bondade de Deus e as misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. Não subestime, porque quando a graça de Deus e as suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, transbordar e não tiver mais não tiver mais como fluir, aí vem juízo. Agradeço a você, internauta, que esteve conosco, e nós vamos encerrar o nosso programa com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. Até amanhã. Cuida dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes
paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa